bondade. Que carinho, Pai, com os amigos. Que bom seria, Senhor, se fossem com todos. Que muitas vezes sai do nosso interior, intempestivamente, atitudes que não condiz com a amizade. Mas já treinamos isso nessa existência. E creio que perdurará por muitas outras, que já iniciamos esse tipo de amizade de coração, de boa, de fraternidade, de entendimento e compreensão, de estudo. Mas, amigo, precisamos trabalhar isso com os outros. Nos dê força, resignação, coragem e fé. E atenção, né? Nos permita de estar atento a todas as inspirações que chegam, que a gente possa se livrar e buscar o Evangelho. Amigo Jesus, são existência de vários labirintos que precisamos palmilhar com fé, com observação, com prudência, para que a gente não faça mais inimigo. E assim, Senhor, nos permita a orientação, a reflexão de todo estudo que fazemos, que a paz do Mestre Jesus, contagioso, que assim seja. Assim seja. Seja. Boa noite a todos. Boa noite, queridos. Estamos aí com essa, boa noite. Com a nossa novidade. Boa noite, minha amiga Santana, o Ivan Santana, Anne, Teresa. Então vamos. A nossa proposta, né? É de fazermos 2 vezes por semana, não mais 3. Quarta-feira não dá mais para fazer, porque a nossa casa vai reabrir as atividades. Amanhã estaremos lá, se Deus quiser. Então temos as nossas reuniões, aí fica muito já puxado a tarde inteira para chegar em casa e fazer ainda, além das palestras em muitas casas que são realizadas às quartas à noite aqui no nosso bairro, Castelo Branco. Aí eu tenho que sair para fazer. Então nossa proposta é de fazer o nosso estudo toda semana, 2 vezes na semana, segunda e sexta, e terça e quinta na outra. Porque nas outras eu trabalho, nas outras também as casas, como eu falei, estão voltando além da nossa casa espiritual. Então a gente vamos tocando isso aí. Nós estamos finalizando o capítulo 12 da clarividência e clareaudiência, onde observamos que, preparando-se para a fala do guia, do trabalhador, do mentor ou daquele a quem ele envia, conforme está no livro Desobsessão, nem sempre é o guia. Às vezes ele traz um espírito que foi atendido na casa, que já está equilibrado e quer agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual e a equipe encarnada que os guias trazem, serve como estímulo para a gente fazer. Então, toda essa preparação que está aqui, então André Luiz está estudando e observou que o espírito clementino projeta o seu pensamento no grupo mediúnico, onde neste grupo há 3 médios, trazendo na fala de Kardec, que Kardec só usou a palavra clarividente e clareaudiente no livro dos espíritos. No livro dos médios todo ele, Kardec só vai usar doravante nas 4 obras a palavra vidente, audiente. Ele tira o clare. Aí você vai ter um monte de livro, geralmente de pesquisadores encarnados. Eu tenho aqui um de 900 páginas de Zimmermann, o que fez o perispírito, teoria da mediunidade, onde ele vai trazer um monte de ideias. André Luiz também faz essa separação, dizendo que o clarividente poderia, conforme o dicionário já diz, clare, ter uma vidência mais clara, uma audiência mais nítida. Então, não vamos entrar nessa. O codificador só utilizou isso 2 vezes, essa fala, no Livro dos Espíritos, na questão 447 ou 77, mais ou menos assim, questão 400 em diante. E depois ele aborta. Ele só vai usar no Livro dos Médiuns médio vidente, médio audiente. E nós já vimos que a faculdade é anímica, mas pode também se tornar mediúnica. Então, só para recapitulando, para entrar aqui no finalzinho do capítulo. Se eu estou encarnado, sou um médio vidente,
e audiente, geralmente acompanho os dois. Eu vejo um espírito na fila do banco e ele percebe que eu vejo já uma ligação fluídica e ele começa a dialogar comigo. Eu não vou abrir a boca para falar na fila do banco, senão as pessoas vão me internar. Eu vou conversar com ele mentalmente na fila do banco, certo? Correto? Um médium já educado, não estou falando, uma pessoa que já está com a educação mediúnica, um equilíbrio mediúnico para lidar com a sua faculdade. Então aquilo, se interessar só a mim, ótimo. Mas se ele chega para mim na fila dentro de um banco, Ferreira, que eu não conheço, está na fila do banco, e ele disse a mim: diz aquele homem que eu tenho um recado urgente para ele, para dar a ele. Vou dar um exemplo, já ocorreu isso, o Lígio me foge. Diga a ele que eu sou a avó dele, fulano de tal. Aí eu chamar Ferreira, veja que isso é um médium vidente mesmo. Por isso Kardec coloca que são raros, o livro dos médios são raros. Porque muita gente vê espírito, mas não é esporádico. Kardec vai dizer, não é visão esporádica, uma vez na vida. São raros aqueles que veem todos os dias, não 24 horas por dia, mas veem todos os dias e ouvem. Como Ivone, outros. Então eu chego lá, Ferreira, o senhor é Ferreira, como é que o senhor me conhece? Chamar na fila, o senhor teve uma avó, a característica dela é assim, 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 assim. Provavelmente Ferreira, se eu tenho confiança na minha faculdade, Ferreira, como Chico, vai se assustar. Ela está dizendo que você esqueceu o gás aberto. Aconteceu isso com o Chico. O telefone, o seu telefone é esse. Ela está me dizendo aqui, ligue agora, porque sua esposa está chegando e quando ela ligar o interruptor, ela vai explodir a casa com ela dentro. O homem se assusta, liga pro celular, o que for, acho que foi o médium atual. Liga pro celular, a pessoa não liga o interruptor, observe se tem cheiro de gás. A pessoa olha que o cheiro de gás, abra com cuidado e abra a casa, põe um pano, abre a porta, ou chame o bombeiro, que é mais fácil, não me recordo mais. Chame o bombeiro, o que for, para evacuar o andar, um apartamento, para que não exploda tudo. Então você tem que ter uma certeza. Então Kardec vai dizer que isso são raros, está no livro dos médios, questão a 173, está aqui anotado, cadê? É o livro base de todos nós, né? Não está aqui, mas está lá no capítulo 14, quem que for. Médio, vidente, médio. Aí eu já não sou mais um vidente, eu sou um médio vidente. Porque se eu conversar com o espírito e aquela informação só foi para mim, por que eu vou passar para a Ferreira, para Ana? É uma faculdade totalmente anímica. Mas à medida que aquele aqui é um vejo e ouço, quando eu dar um recado para a Ferreira, eu já me torno um médio, um meio, um intermediário, um intérprete, para evitar um acidente com Ferreira. Então todas as faculdades, que a gente ouve aqui no livro, já leu, é medianímica. Kardec não usou esse termo, usou medianimidade. Está no glossário do livro dos médios, capítulo final. Dicionário. Medianimidade, palavra que não pegou mediunidade. Mas os pesquisadores vão utilizar o nome de medianímica. Anímico Kardec não utilizou, mas trabalhou no capítulo 19 do livro dos médios, que dá no mesmo, o papel dos médios nas comunicações. Então eu vou ler aqui o final. Então, quando o espírito projeta o pensamento, Celina, Eugênia e Castro. A gente já viu que Castro se desconcentrou, perdeu a sintonia. Então ele não consegue captar, entrar em sintonia com a onda mental do benfeitor, porque ele está pensando na mãe dele. Ele quer que a mãe dele dê comunicação. Então ele saiu da sintonia. A gente já viu. A outra viu o espírito como se estivesse envolvido num lençol branco. Coisa muito comum, né? Então ela se caracteriza o quê? Eugênia via como intuitivamente, porque Eugênia não é médio vidente, ela é médio consciente como eu, como Anne. Então, quando eu estou para dar uma comunicação, e não existe igual, mas quando eu vou dar uma comunicação, e quando eu entro na faixa fluídica que ele usa aqui, faixa magnética de Clementino, que é chamado por Emmanuel na frequência mental, né? Então, 90.1, aí entrei em 90.1, eu vejo, mas eu vejo o espírito envolvido como se fosse numa névoa. Às vezes eu vejo o rosto, ele se aproximando de mim para ceder a comunicação. Isso não caracteriza que eu sou médio vidente. Lá fora, na rua, eu não vejo praticamente nada, né?
Não vejo. Mas no trabalho acontece isso. É o caso de Eugênia. Ela viu intuitivamente, como se ele estivesse envolvido em uma névoa, e sentiu, né, dentro da cabeça a projeção do seu pensamento, que era, ela viu como se fosse o quê? Um edifício repleto de crianças, porque o guia está querendo que o centro crie uma obra para atender crianças e doentes. É essa a mensagem que ele vai dar. Então ele está estimulando o grupo. Não esqueça da tarefa do centro. Nós temos que construir um prédio, que é a nossa missão, nos preparamos para isso. Todos nós vamos construir um prédio para alfabetizar crianças e atender enfermos. Então ela sente intuitivamente um prédio. Dona Celina, que era realmente média vidente também, mas sentiu o quê? Ela ouvia a voz clara, como vocês estão ouvindo a minha, de fora para dentro. É uma característica que Kardec utiliza no verdadeiro audiente, como se for falando de fora para dentro. Ela tem certeza do que ele está dizendo e vendo ele nitidamente. Se tiver de óculos, se tiver de camisa colorida. Então Chico descrevia, Dona Celina descrevia. Então, finalizando os 2 parágrafos, eu vou repetir o que a gente já leu, só um parágrafo para fazer o final. Importa não esquecer que ambas, né, Celina e Eugênia Castro, perdeu a sintonia total. Ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, no pensamento dele, na frequência mental dele, fixando as imagens que a mente dele lhe sugere. Então ele sugeriu a imagem de um edifício com crianças sendo alfabetizadas e ao lado um edifício com enfermos sendo atendidos pelos trabalhadores da casa. Então elas viram isso, cada um de um jeito. Uma viu um edifício com a criança, a outra viu o rio com os enfermos. Viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola, que a instituição pretende, em breve, mobilizar no socorro ao próximo. Ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda em que se expressam. Não podemos esquecer que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos. É a faculdade que Kardec identifica. Livro dos Médios, questão 173, se não me engano, do capítulo 14. Então você vê a pessoa nítida. Eu estou conversando com Tereza, encontrei Tereza na rua, e aí passa para ver ao lado o espírito. Tereza, se me conhecer, eu posso falar. É um espírito aqui, é um espírito, roupa tal, expressão tal, é homem, é mulher, é isso. Está me dizendo isso, aquele outro. Não posso revelar. Se Tereza participar comigo, não vai achar que eu estou com uma alucinação, que eu estou vendo coisas. Então, a observação ativa dos instrumentos mediúnicos. Essa é a primeira, que é a mais rara. Né? Identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios. Qual acontece na percepção terrestre e vulgar. Divaldo Franco vai fazer a palestra. Já fui várias vezes, né? Fiz tratamento lá, então ia muitas vezes, poucas vezes eu vou agora, não tenho tempo. Mas ele chegava, ele viu a pessoa, eu senti um cheiro de éter incrível. Estava sentado, não conhecia a pessoa, ele passou no corredor, olhou para mim, aí olhou um cheiro de éter numa pessoa, a pessoa se... Aí eu fiquei na minha, olhando. Então, ele depois descreveu, sem citar a pessoa, que pessoas ali estavam sendo atendidas por um espírito, a pessoa respira fundo, o éter forte saindo do corpo dela, sendo aplicado pelos espíritos, que eu não via, porque eu não sou vidente, nem estava ouvindo, mas ele passou no corredor, como ele faz sempre, quando faz palestra, falando com as pessoas, e observou. Então, ele tem essa visão como se estivesse vendo Tereza, vendo Dalva. Então eu estou vendo Tereza encarnada, Dalva desencarnada. Eu estou vendo lá. Quer dizer, isso caracteriza a observação ativa, direta, o mais comum, que ele vai dizer. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador,
dos amigos desencarnados ou encarnados. É aqui que mora a dúvida. Vamos ficar sempre na mediúnica, né? Estímulos esses que a mente de cada médium traduz, que o médium é intérprete, segundo as possibilidades de que ele dispõe, conforme a sua capacidade receptiva, favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. É aqui que gera o problema. Por quê? O mentor elabora uma ideia. Ideia, para a gente, é coisa abstrata, a imaginação dói. Para o mundo espiritual, a ideia tem movimento, tem som, tem cor, tem forma. Emmanuel vai trabalhar isso no capítulo 26 e 28 do livro Roteiro. Ideias ou imaginação são coisas que têm peso. Ele fala que um dia o ser humano vai inventar aparelhos onde Anne pense e há um peso específico, uma densidade, aparelhos que vão medir, não sei como, que vai ser inventado, a densidade do pensamento de Anne, de Maricele. Porque ela é coisa, ela é uma substância, o pensamento é matéria. É matéria. Então, se eu estou na mediúnica, vamos botar o nosso exemplo para vocês falarem também, já encerrou praticamente o capítulo, o mentor pensa nisso aqui. O grupo está. E aqui já é uma ideia do grupo encarnado também, né? Vamos fazer 2 prédios, ou um prédio com uma sala para a escola e com salas para atender enfermo, né? Aqui acredito que são 2 prédios, né? Deve ser o centro com possibilidade para isso, de encarnados. E o mentor está lembrando a eles, ó, a gente precisa dessa tarefa, né? Um prédio para a escola e um prédio para atender enfermos. Olha a maçã no caminho, tem vários isso, né? Ele plasma a sua ideia, lançou. Só 2 médios conseguiram entrar na faixa de frequência mental deles. Só uma tinha uma observação ativa, que era a dona Celina. Via ele com claridade e ouvia. A outra via como se fosse um vulto e uma ideia que surgiu dentro da cabeça. Como eu, como Anne, somos médios conscientes e intuitivos. A gente fica naquela dúvida, será que é isso? Né? Então, claro que a gente tem que afastar a dúvida, o estudo é para isso. Agora só que ele fala o quê? Nesses outros que é comum. Existem aqueles que decorrem da sugestão. Então ele trouxe uma sugestão. A ideia era do prédio para a escola, do prédio para o enfermo. E aí Ferreira está na reunião, encarnado. Ferreira, na hora, começa a pensar em outra coisa. Até para o centro, uma coisa boa. Ferreira não concorda. Vamos botar aqui um exemplo. Muito comum isso, né? Eu não concordo com esse negócio de escola. Não concordo. Rapaz, a gente não tem trabalhador. A gente não tem dinheiro. A gente não tem isso. O médico fala, que elas falaram aqui, ó. Eu estou vendo um prédio com um prédio cheio de criança dentro. Aí os outros sabem, é a nossa ideia de construir o prédio. Aí o outro pensou, é o Tom Rios, os enfermos se banhando. É a nossa ideia de construir o prédio para o enfermo. Ferreira não gosta. Ferreira não concordou na avaliação, nas reuniões de trabalhadores. Ele está na mediúnica. O médium vai captar a ideia de Ferreira. Porque se ele não gosta, ele não tem como disfarçar. Então, quando as duas falaram isso, ele não concorda, ele pode até não abrir a boca. O que importa? Que ele não vai abrir a boca na hora da mediúnica para dizer que discorda? O que importa é o pensamento dele, porque a gente já viu que o pensamento está plenamente cá em cima, como ele falou, audível para o mundo espiritual. Com forma, com cor, com movimento, com som, com tudo, Dalva. Você pensa, aquilo se forma. É uma animação, um desenho animado. Que você acha na televisão. Né? Desenho animado só tem a dublagem do ser humano. O resto é tudo desenho. Tudo desenho. Animação. Então você está animando aquilo ali. Ferreira é contrário. Animou o contrário. O médium pode perceber. Digamos que Dalva está lá na reunião. Também seja uma médium, consciente ou não. Aí ela captou o pensamento de Ferreira. Não foi do guia. E aí ela diz, olha, ela não sabe discernir, é muito difícil isso, a não ser que ela já tenha muita prática, né? Para discernir que o pensamento não é do guia de Ferreira. Porque aqui, ó, é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados. Estímulos esse que a mente de cada médium traduz, segundo as possibilidades de que dispõe. Quais são as possibilidades de Dalva? Favorecendo por isso as mais díspares interpretações. Aí a Dalva chega lá, olha, eu senti também o pensamento, mas eu não senti o apoio do guia.
não senti apoio nenhum, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem trabalhador suficiente para construir 2 prédios, para formar uma escola e um prédio para enfermo. Aí o grupo já está disparizando. Peraí. Eugênia e Celina disse que captou e está vendo e ouvindo o pensamento do guia. Dalva também é médio vidente e audiente. Ela está dizendo que isso aí não tem nada a ver. Ela disse que ele não está apoiando nada disso. Ela pode estar pegando o pensamento de Ferreira, que é contrário. É por isso que a mediúnica é um laboratório. Livro dos médiuns, né? Laboratório do mundo invisível. Não é só para o mundo espiritual, não. É aqui mesmo, na Terra. Porque nós estamos mergulhados no mundo invisível. Então nossa mente está mergulhada em um laboratório. Dentro da mediúnica, aqui dentro de casa, onde for. O laboratório do mundo invisível. O pensamento de um contrário e 3 médios, okay, o outro pode captar. O de Ferreira, que estava mais próximo da sua frequência mental. E isso gera o quê? As mais díspares interpretações. Aí põe a dúvida em tudo. É para fazer ou para não é? Não é complicado isso? Muito. É, mas então veja. E gera dúvida, né? Porque será que... Não é? Nessa Ferreira, gera dúvida. Para quem nós vamos? Aí nós vamos ter que ter uma centração melhor, não é? Para ver para que rumo nós vamos tomar naquele momento, não é? Já que a gente saiu um pouquinho, não é? Será que Ferreira está certo? Será que devemos seguir? E aí bate a dúvida. E aí? Então isso é para tudo. Tudo. Pode chegar alguém, um desencarnado que trabalhou com Anne 10 anos. A gente já viu isso, vai ver isso aqui ou vai ver. Na mediúnica, no livro Libertação tem isso muito claro também. Aí chega lá, um da comunicação, o médico, 3 ou 4 do grupo aceita, 2 ou outro não aceita, que aquilo ali realmente foi do amigo. E ficou as mais díspares interpretações. Aí um sai no grupo dizendo, você acredita que foi? Que nada, quem foi a cabeça de Anne? A cabeça de Anne. Aí vamos para mais assim, a mais na nossa condição, vamos dizer assim, não é? Né? Naquela condição é que a gente vai para aquela informação. Nesse exemplo primeiro que eu dei, você vai ter que o grupo se sentar com o presidente da casa, né? Para reunir todas aquelas informações que levou o grupo a esse objetivo. Tem dinheiro, porque sem dinheiro não dá para fazer. Então o grupo vai ter que usar a razão. Tem dinheiro, tem. Vamos botar, vamos tocar. Vai ter trabalhador. Quem é que vai abraçar a escola? Quem é que vai abraçar a parte do coisa? Porque tem muita gente que diz que vai abraçar tudo e dá apoio, não abraça coisa nenhuma, né? Você vai ficar só você e um gato pingado, né? Aquele não pode botar que eu faço, eu tô lá. Desaparece. Então, é uma coisa que não é fácil. Geralmente, quem cria a ideia, geralmente quem cria a ideia não participa. Da ideia e cai fora. Mas se o grupo se preparou do mundo eu falo encarnado. Eu sei. Mas se o grupo se preparou, o grupo vai saber. Ele vai ter sonho. E vai ter as orientações espirituais. De outros também durante o transcorrer da meditação. Vai vir as comunicações avisando. Eles não vão impor, né? Os guias não vão impor, né? Porque eles estão lá. Mas verdade. Se Tereza, Anne, se preparou para trabalhar em uma casa que o dinheiro vai aparecer, tá em obras póstumas, né? Kardec pergunta isso ao Espírito de Verdade. Vamos para as campanhas, bora para as campanhas. E como é que eu vou viver para pesquisar espiritismo? Porque ele precisava comer. Eu preciso trabalhar. Vocês vão ajudar? Vão. Só se a gente não lhe amasse para deixar você passar fome. Espírito de Verdade, livro Obras Póstumas. Então Kardec arranjou 2 empregos, trabalhava em 2 lugares e sempre achou tempo para ir para as reuniões, né? Para as reuniões. Claro que, né, ajudar não é materializar o dinheiro, né? E dar a gente, né? Não é pelo trabalho. Então, Dalva, ele encerra dizendo isso aqui, olha, Anne, o que ele vai dizer? O que é que Hilário chegou à conclusão? O Espírito Projeta tem uma ideia, lança na mente de Anne. Vamos botar aqui, Hilário, entusiasmado. Temos aí a técnica
dos obsessores, quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. O que é que o mentor vai dizer? Sim, a técnica é neutra, confirmou o assistente. É isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora, o trabalho da reunião vai terminar, né? Vai ter a palavra do mentor. Então, o que é que ele finaliza? Ele vai trabalhar isso aonde? Livro Ação e Reação. Vai ter um capítulo só para isso, né? Onde dois obsessores, Clarindo e Leonel, vai explicar a André Luiz, que está disfarçado, né? Não é Feira? Feira lê muito essa obra. Disfarçado, como é a técnica de obsessão. Lá é o capítulo inteiro. Então a técnica é essa aqui. Eu quero levar alguém ao estado alucinatório, né? Vou botar um exemplo, mais uma vez, que eu utilizei de Raul Teixeira. Ele deu comunicação da entidade que levou o outro ao suicídio. Ivone do Amaral chamava isso de obsessores suicidas, que ficavam trancados na torre, livro Memória do Suicida. Eles não podiam se misturar com os outros, porque a fisionomia deles era enlouquecedora, aterradora. Está no livro Memória do Suicida, porque eles levam as pessoas na Terra aos suicídios. Ela coloca no capítulo: obsessores suicidas. A intenção dele é só levar o outro a se matar. Então, quando o jovem, que era atendido no centro espírita lá de Niterói, né, onde e davam comunicação, Raul Teixeira dava a comunicação do obsessor, ele leva o rapaz a se matar. Ele não aceita, né, porque ele odiava muito. O jovem está no 5º, 7º, 8º andar. Ele chega e olha. O rapaz gostava de flores, acho que flores brancas. Então ele plasma, a ideia dele é um jardim, Dalva, o obsessor. Ele cria a mesma coisa, a ideia, elabora a ideia que tem movimento, que tem som, que tem cor, que tem forma. Quando o jovem vai para a janela, ele vê um jardim com o vento batendo, da flor que ele adora. Ele sente o cheiro, tem cheiro, no capítulo 14 da Gênesis. Ele sente o perfume, ele sente o vento batendo nas flores, ele sente a cor linda e a ideia elaborada pela mente e espírito. Pegue uma. O jovem vê ela ao alcance do braço. Ele se debruça na janela e se estica. E desce do 8º, do 9º, não sei, de lá de cima e se estatala no chão. O espírito vai dizer que acompanha ele caindo, o corpo. E o doutrinador perguntou, Raul Teixeira, na biografia que Ferreira me presenteou, tá lá. Quando ele se estatala no chão, o doutrinador perguntou na mediúnica de Raul Teixeira, quando ele tinha saúde, né? Perguntou a ele por quê. Eu queria ver quando ele saltasse do corpo, espedaçado no chão, para ele me olhar cara a cara, para ele saber, antes de ele descer para o vale de sombras, que eu não vou, para ele saber quem eu sou. O espírito, quando sai, sentindo as dores terríveis, o efeito do fluido vital, gritando, quando olha para a cara dele, se recorda, e ele gargalhando, e aí ele se aprofundou, desceu terra abaixo, as sobrecostais, e ele gargalhando. Raul Teixeira vai dizer que foi um dos espíritos que ele deu a comunicação mais terríveis que ele deu na vida dele. Não teve doutrinação certa. Eu dei comunicação de um desses que levou, né? Tereza sabe, que levou a nossa querida, está sempre em nossas preces, ao suicídio. 3 atendimentos com Ferreira fizemos com ela durante meses, né, Ferreira? Eu e você juntos. Conversamos com o obsessor várias vezes e disse no grupo, né, que não ia, que ia levar, né, ao suicídio. E quando a filha dela, nunca esqueço, liga para mim dizendo que a mãe melhorou, a enfermeira chamou, mas a enfermeira achou muito estranho, porque a melhora dela de madrugada, ela disse assim, saiu do coma, né, pelo veneno que tomou, saiu do coma e falou assim, não adianta você medicá-la, ela vai comigo hoje. A pessoa falando na terceira pessoa, enquanto ele deu uma comunicação, um dia antes falou, vou levar ela amanhã, e ela foi embora. E a gente sempre, a nossa parente Tereza, estamos envolvidos na ação. Está lá, Kardec também evoca um desse, está no livro Sem Inferno, né? Obsessor que levou o jovem ao suicídio. E Ivone dedica quase um capítulo, livro Memória do Suicida, para dizer, eles ficam trancados nas torres, porque se eles sair, os suicidas que estão lá se apavoram com a forma perispiritual dele. Então vimos que a técnica é neutra. É a pessoa olhar um livro, é olhar
uma foto de infantil, aniversário de 3 anos do meu filho, 3 anos, dentro dessa sala. 10 meses. Minha mulher olhava para a foto e via eu traindo ela. Escondia dentro do seio e ia dormir. 10 meses. Acordava, uma vez o espírito Guilherme, já reencarnado, me acordou. Levante meu filho e ore. Eu saí da cama, dormia no outro quarto, não deixava dormir com ela. Sua mulher está procurando uma faca para lhe matar. E quando eu fiz a oração, levantei, ela estava procurando em transe, 2 da manhã, falei, acordei com o gosto do seu sangue em minha boca. Aí eu orei, abri o evangelho, saiu do transe. 10 meses, indo para centro atrás de mim. Foi para o Francisco Cândido Xavier fazer uma palestra. Ela disse, é mentira, você vai encontrar sua amante. Foi na Topic me ofendendo. Todo mundo me olhando para nós dois. Tomou um passe no Francisco Cândido Xavier, assistiu a palestra em transe. O espírito ficou lá fora e manteve ela ligada. Voltou me ofendendo dentro da Topic toda me ofendendo. E quando eu chego em casa, então em transe, eu fazia evangelho 2 vezes por dia, todos os dias. Sem exceção, os guias mandaram. Se eu quisesse continuar dentro de casa, sem risco à minha vida. Ela via até que o filho dela puxou, estava aqui o mais velho, arrebatou o álbum de fotos e chorou. Era um álbum de fotos do irmão dele, João, com 3 anos. Ela via eu traindo ela. Ideia elaborada por alguém que não é aquele que vai sugar alguém que está bebendo uma cerveja, que vai sugar alguém que está fumando. Esses são os vampirizadores que Kardec coloca uma obsessão simples. Mas são os fascinadores. Eles estudam no mundo espiritual. Capítulo do livro Ação e Reação. Clarindo vai dizer, nós estudamos. Aonde? Na escola da vingança. Está lá. O título é esse, a escola de aprender como é que se vinga no umbral. Eu estudei muito para saber como é que eu crio minha ideia e lanço na mesma frequência mental de Teresa. Minha frequência. E Teresa olha para um álbum de foto de criança e diz que é o marido traindo. E alguém olha para um jardim de flor e cai do prédio embaixo. Porque ele está vendo o jardim ao alcance da mão e estava no 8º andar. É fácil isso? A técnica dos obsessores é igual à técnica da mediúnica. Qual a proposta? Aqui o cara faliu, o Castro, né? Ele saiu da faixa de frequência. A nosso objetivo, chamado desobsessão, é sair da faixa de frequência desses espíritos. É o que estamos fazendo aqui. Você acha que algum espírito vai entrar na faixa de Dani? Vai entrar aqui, nesse momento, pelo menos nesse momento, na minha. Quando chega, não tem. Ele está, digamos, 88, eu estou 90. É impossível. 88 é uma rádio, 90.1 é Globo FM. Não tem como você ouvir 2 programações com frequência diferente. Então, desobsessão é você mudar o seu coração. É chamada de reforma íntima. Mas não, a pessoa quer que desobsessão é você largar o espírito no peito de Dalva e eu voltar para a rua para fazer a mesma coisa. Desobsessão Milagre. É o contributo do encarnado de mudar a sua faixa de frequência mental. Que não é fácil. Não é isso? Então vale a pena, dei aqui a fonte, livro Ação e Reação, André Luiz, é o capítulo lá. Vocês vão ver 2 figuras, Clarindo e Leomel. Ele vai explicar com detalhes como é que ele projeta um pensamento, o trabalho. Ele falou, vocês têm tempo? Temos. Nós já morremos mesmo, gargalhando. Nós temos todo o tempo do mundo. Muito tempo, né? Pra... livre do corpo. Já tem todo o tempo do mundo. Capítulo 13, um dos capítulos mais importantes, né, do livro. Pensamento e mediunidade. Então, o silêncio, a gente já viu que a base do intercâmbio espiritual, pelo menos de efeitos intelectuais, a base está na mente. Naturalmente, que na manifestação de efeito físico, os espíritos podem utilizar nosso fluido até na fila do banco, sem eu entrar em transe, sem precisar acessar minha mente, porque senão a gente teria que rasgar o penúltimo capítulo do livro Nosso Lar, né? Quando o marido de Zélia está com pneumonia, André Luiz vai visitar a família, fica com ciúme, e depois que ele se equilibra,
ele vê que o marido de sua ex-mulher está cuidando dela e dos filhos dele, que é o padrasto. Então ele se arrepende e quer ajudar o homem com a pneumonia. Então ele liga para Narcisa para que ela ensine a ele como é que bota a medicação na garrafinha dele. Aquele costume da gente acordar de noite e beber água, ele não pode levantar da cama. Eles vão à natureza, onde espíritos que ele não vai explicar a forma, mas Divaldo, Gabriel Delane dá um livro sobre isso, a reencarnação, materializavam esses espíritos, isso é chamado, Kardec chama espírito da natureza, Candomblé chama encantado, a Helena Blavatsky chama de as ondinas, enfim, cada um tem um nome. 1,10 m de altura, esse tamanho. O livro Loucura e Obsessão, de Valdo Franco, explica sobre isso, né, com maior clareza. Filomeno de Miranda, 1 metro e pouco. Quando se materializava, Gabriel Delane, o grande pesquisador e médio de Kardec, ele vai dizer que era um constrangimento, porque eles lambiam a mão, ficavam agarrando as pernas, porque eles estavam transitando entre o reino animal para o reino hominal. Para fazer o trânsito não é abrupto, eles precisam se exercitar aonde? Na natureza, para que possam entrar nas cavernas. Na terra não comporta mais, né, o útero de uma mulher receber eles, os homens das cavernas, na terra atual, mas a terra já recebeu. Então, os espíritos vão lá e retiram do eucalipto da mangueira a essência. Cadê o médium? Não precisou de médium nenhum. Livro Nosso Lar. André Luiz chamou Narcisa, ela foi na mata, próximo ali, viu esses seres pequenos, né? Caipora, para estar chamando o Brasil, todo nome é nome, né? Esses seres pequenos vieram, manipularam a árvore, não matou as árvores, tirou a essência, o fluido vital da árvore, colocou em ânforas, deu a Narcisa, que ela chegou lá de noite, ó, depositou dentro da água do homem, que não mudou cor, não mudou nada, e quando ele bebeu, de dia ele estava melhor. Não precisou de médium nenhum. Então os espíritos podem atuar diretamente na matéria, na natureza terrestre. Mas o que ele diz aqui, André Luiz, que a gente já viu? Para efeitos intelectuais, toda a base do fenômeno está na mente, no pensamento. Por isso que ele associa pensamento e mediunidade. Então vamos lá. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Quem frequenta a mediúnica sabe que é passar a palavra para os trabalhadores espirituais. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sob a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vimos-la estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulinas e radiações. Então, os espíritos vão escolher aquela médium. Hoje não vai ser Anne nem Sérgio, vai ser Celina. Então, aqui do centro coronário, né, brilhante feixe de luz. Começou. Ponto de contato com a glândula pineal, que vai jogar para o sistema nervoso, sistema hemático, enfim, e a mediunidade, que a gente já viu, vai se assentar muito primeiro, já recebeu o passe, no intestino. O livro está lá dentro, que meu filho que estuda, vai fazer biomedicina e neurociência, me presenteou. Então estudei, terminei ontem, e o livro não tem nada a ver com espiritismo, é de um alemão, traduzido para o brasileiro, né? O intestino é considerado agora o segundo cérebro pela ciência. As empresas, os laboratórios, o enfoque no século XXI. Século XX foi estudar o cérebro. Século XXI, segundo o livro da pesquisadora alemã, o enfoque da ciência é estudar o abdômen, intestino grosso, delgado, intestino. A serotonina, que é o hormônio, né, da felicidade, vem do cérebro. 95% dela vem daqui. Já se sabe. É produzida no intestino. É por isso que a gente viu no capítulo inicial Raul Silva recebendo um passe no intestino de Clementino, porque daqui você faz luz para depois ele trabalhar na mente. Por isso que eu peguei o livro de meu filho, para entender por que os guias primeiro aplicam o passe no intestino. Por quê? O livro é 58, é motivo da ciência agora. As bactérias do intestino podem mudar o seu comportamento e levar você ao suicídio. A pesquisa sobre isso.
sobre isso. É a gama de estudo dos laboratórios. É chamado já o intestino, é o segundo cérebro. Então, mas aí, depois, o nome do livro é O Charme do Intestino. Depois eu mostro aqui para vocês. Quem indicou isso para mim e meu filho, antes de assistindo aqui, foi Haroldo Dutra Dias. Livro de cabeceira dele, porque ele faz neurociência também. Então, para entender também por que os espíritos aplicam passe no intestino, se a mediunidade é na base na mente. A mente está aqui também, tá? Então ele acalma essa região, ó, serotonina, o imenso bem-estar. Ela recebeu porque eles aplicou o passe. A gente já viu no capítulo de Raul Silva. Admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem detença. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco por meio dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Isso aqui era estranho, só tinha televisão para poucos, né? No Brasil chegou em 1950, os livros acho que 58, a rádio já tinha, 1915, 1925, rádio. Então, quer dizer, é uma novidade. Então, o termo é esse, mas agora você pega um celular e fala com minha filha em Portugal. Agora não estranha mais nada disso. Alguém está lá em Portugal, está na colônia espiritual em Redenção, Anne vai dar a comunicação dela, Anne é Celina aqui, o guia não está presente na reunião, mas ele quer dar a comunicação. Clementino permitiu que ele que dê. Aí Ferreira, que é o guia de Anne, diretamente, não precisou sair da colônia espiritual, projetou seu pensamento para Anne na região da Terra, porque Anne é médium. E é uma médium preparada com ele no mundo espiritual e com a outra equipe, né? Então, mas isso é possível? Hilário perguntou. Aulus ponderou de imediato. Lembre-se da radiofonia, do rádio e da televisão. Hoje, realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem, de cidade a cidade, pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo. Então, eu botei logo o celular. Mas na televisão você liga, o William Bonner está lá no Rio de Janeiro, sei lá, ou São Paulo, e a gente vê e ouve. Então, pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam desde que eu esteja no canal 11, na mesma sintonia, pelo mesmo comprimento de onda. Então, se eu ligo o canal 11, Jornal Nacional daqui a pouco, eu vou ver o William Bonner, né? Olha lá. Mesmo, perfeita sintonia, 11, canal 11, mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolve e entrega-se confiante à Ferreira, palavra que você sempre me repete, confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais, né? Sistema nervoso, tudo aquilo ali, e as energias nervosas quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Ela é uma médium que a gente popularmente chama desenvolvida, Kardec chama de médium segura, né? Que não tem médium perfeito, né? Médium segura, que é o máximo que Kardec identifica, onde ela tem confiança, segurança para dar a comunicação, confia em Ferreira, confia em Ivan, não vão criticá-la, aquilo ali. O guia está distante, mas ela entra na onda mental, 90.1, vou botar sempre esse exemplo, entrou aquilo ali e vai para dar a mensagem, aquilo ali. É preciso que ela se entregue confiante. Se eu não tenho confiança, já era. A confiança é perda de sintonia. Será que é? Será que sou eu mesmo que vou dar? Não estou sentindo nada, me sacudi, já era. O médico começa a pensar isso. Como é que eu estou pensando com as minhas ideias? Quando é que um médium se torna mau médium? Kardec coloca isso no livro dos médiuns. Mau intérprete. Quando ele altera as ideias do espírito. Nem altera a forma é de Anne falar, a forma é de Mário Sérgio falar. Mas eu não posso alterar a ideia do espírito. A ideia eu não posso alterar. Aí eu sou um mau intérprete. A ideia eu devo preservar.
mas a forma de falar, o jeito de falar, mas isso é seu, essa palavra que você repete muito. É meu, eu sou intérprete. Mas alterei a ideia? Não. Então eu tenho que ter confiança em mim, já sou um médium desenvolvido, tenho controle sobre minhas faculdades psíquicas, tenho confiança em Tereza, em Ivan, em Dalva, que estão ali, porque são meus amigos. É um grupo homogêneo, que não vai me criticar, me censurar, ficar com dúvida, não era não, é a Nini. Diga, Tereza. Não, é isso. Não. É isso que você está dizendo aí, a confiança. E não pode haver a crítica ali, né, no que está ocorrendo. Análise sempre. Né? Não, análise sim. E pontuar aquilo que é necessário. Pontuar. Sem críticas, eu digo, não construtivas. É isso. Não é? Então, o assistente emudeceu de súbito, fixando o olhar no jato de saferina luz que se fizera mais abundante a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. Ou seja, selina uma lâmpada. Claro que os encarnados não estão vendo isso, a não ser um médium vidente mesmo. Está vendo a luz, ela sintonizou, a luz vem do alto, né? Penetra o centro coronário dela, a glândula pineal, penetra todo o corpo, a gente já viu que não fica só aqui, e aí se espalha no ambiente. Ela virou uma lâmpada fluorescente, incandescente, o que for. Os encarnados, eu creio que não estão vendo, a exceção do vidente, né? Que vai ver a aura do outro. Mas os encarnados sentem o bem-estar, porque a gente pergunta depois na avaliação. Não é isso? Como é que... Rapaz, eu me senti tão bem com a mensagem que Anne deu, que o amigo espiritual deu por Anne. E você, Tereza, faz um bem-estar tão grande. Eu não vi a luz, esse raio, a cabeça de Anne igual uma fluorescente, mas eu senti a irradiação fluídica. E você, Anne, faz que bem-estar. É assim que a gente vai crescendo, vai se avaliando com respeito e respeito à própria mediunidade, né, que é avaliando, né, aquilo ali. Contemplei os circunstantes. O rosto da médium refletia uma aventura misteriosa e ignorada na Terra. Ana, eu vou dar exemplo como Anne. Anne estava ali lívida quando recebeu. Ele nem abriu a boca, o guia, né? Abriu a boca não, o pensamento. Ela está ali, ela que não abriu a boca. Ela sentiu o primeiro contato, o bem-estar, né? Transfigura no rosto, né? Claro que cada médium é um médium, né? Ele está citando só um aqui. O júbilo que a possuía como que contagiara todos os presentes. É a irradiação que eu falei aqui agora. Dispunha-me a prosseguir observando, mas a destra do assistente tocou-me de leve, recordando-me a quietude e o respeito. O guia vai falar. Não é para ele ficar perguntando, né? Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou, clara e comovente, mais ou menos nesses termos. Então ela tem uma característica de mudar a voz, porque ela é média de psicofonia sonambúlica. Anne não muda, Mário Sérgio não muda, porque não são médios conscientes. Mas ela tem uma característica mais profunda no seu grau de mediunidade, que é chamado médium consciente. Então ela mudou a voz, transfigurou a voz, né? Meus amigos, aí o guia falando, começou a dizer o instrutor que nos acompanhava o trabalho a longa distância. Está lá na colônia espiritual. Guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Vamos parar aqui que a gente vai continuar isso na próxima. Porque aqui eu tive que ir para o Livro dos Médiuns, né? Vou ler aqui, se dá tempo, aí vocês quiserem comentar. Livro dos Médiuns, capítulo Mediunidade nos Animais, e Livro dos Médiuns, capítulo do papel dos médiuns nas comunicações. Capítulo 22, Mediunidade nos Animais, que não existe, mas está lá. E capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações, que é chamado atualmente de animismo. Eu vou ler só um trecho da questão 236 do capítulo 22. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium
os elementos necessários. Vou ligar o microfone aqui, Tereza. Rapidinho, Tereza, está dando um retorno. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma. Ele coloca isso no capítulo na mediunidade nos animais, para deixar claro que os animais não têm elementos para que os espíritos utilizem na sua cabeça, porque ele é um princípio inteligente, já individualizado, né? Um animal de grande porte, que eu estou falando, um cachorro, um gato, um macaco, mas ele não tem elementos no seu cérebro para isso. Por isso que está lá no capítulo 22, a qual eu peguei. Aí no 19 ele fala, quando encontramos um médium cujo cérebro está povoado de conhecimentos adquiridos na vida atual, é o que estamos fazendo, ou se seu espírito já é rico de conhecimentos latentes da vida anterior, o que acontece? Nos facilita as comunicações, dele nos utilizamos de preferência, ou dele de preferência nos servimos para a mediunidade. Então, é claro que o fator moral está acima de tudo, influência moral dos médiuns. Mas se ele encontra um médium como Dona Selena, que tem influência moral e estuda a doutrina, então ele escolheu ela. Porque não adiantava escolher Castro, porque o pensamento dele já está desligado. Ele está pensando na mãe dele, que morreu e até hoje não deu comunicação. Então o outro está pensando aqui no futebol, o outro já está pensando no celular, na mensagem do Zap. Como está na internet, tem isso. Pessoas comentando nos blogs, que já viu antes da pandemia, a pessoa já está lá, nem terminou, só levantar para avaliação, já está ligando. Peraí, você tem mensagem de minha mulher, você tem mensagem do meu filho. Peraí, mas não pode esperar? Então sua mente realmente não estava lá. Você estava desconcentrado. E como é que vai dar comunicação no guia assim? Aí critica porque só vem por Anne. Eu nunca dou comunicação a um trabalhador espiritual. Será que o problema é com o grupo? Ou é comigo, que saio da faixa de sintonia, porque não consigo me concentrar, porque não ofereço elementos morais, nem elementos do estudo, do esforço, da dedicação. Para isso aqui, para facilitar. Capítulo 19, capítulo 25, que a gente vai trabalhar na sexta-feira, ou na quinta-feira, sobre isso que André Luiz está dizendo aqui. O guia está dizendo, André Luiz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Se eu estou pensando já na mulher, no filho, na mensagem do Zap, na mediúnica, porque a reunião está demorando. Tem gente que fica impaciente, porque o guia demora muito. E se impacienta. Fica olhando para ela. Eu observo quando eu dirigi grupos, né? Claro, aí um médium está um médium aprendiz. Um grupo de treinamento, que fosse que eu peguei, de treinando médios, ele quer que o médium só falta abrir os olhos e dizer para o guia, o senhor já terminou, porque o dirigente está me falando. E eu preciso ir para casa para ver o quê? Jornal, novela, futebol, tudo isso é bom, eu gosto do meu jornal, falei aqui agora. Novela, o futebol, me informar, vivo no mundo. Mas será que eu não posso me concentrar ali? Né? Diga, Anny. O pior é que existe isso mesmo, né? As pessoas já ficam... É a ansiedade. O médium ansioso. Como é que você entra em concentração com um médium está demorando muito a acabar. Ainda fica ansioso que termine logo. Doutrinador ansioso, todo para ficar livre do espírito. Com quem ele está sintonizando mais? Pelo amor de Deus. Ele já saiu da faixa de sintonia com os guias espirituais. E ele pode pegar o pensamento dos encarnados, o que ele viu aqui, ou de outros que estão naquele círculo, ó, dezenas na segunda faixa, observando o pensamento dele, aquilo ali. Então, meu amigo, ele está dizendo isso aqui, onde a nossa alma vive, é uma imagem de Jesus, onde se lhe situa o coração, nós caminhamos ao influxo das nossas próprias criações, seja onde for. Ele está explicando o umbral. Aqui nessa frase ele explica a existência do umbral, que não é criação de Deus. Se meu pensamento é só de ódio, de rancor, ressentimento, eu vou para onde? Eu só faço sombra. Quando eu desencarnar, eu já vivo aquilo onde eu vivi. É no umbral. Por quê? Vamos caminhar o influxo das nossas próprias criações mentais.
Só porque eu desencarnei, eu passo 30 anos com ódio de fulano. Desencarnei, eu mudei isso, eu faço luz? Não vou fazer. Então eu preciso esgotar aquilo ali pela minha renovação de sentimento. Pelo menos me arrepender. Como André Luiz se arrependeu e pediu: se existe um autor da vida, me ajude. Não suporto mais. No mesmo ato, Clarencio e 2 espíritos. No ato ali. Mas precisava do arrependimento dele. A gravitação no campo mental é igual a eu aqui ando em cima da Terra, na experiência física. É igual eu jogar esse celular para cima, ele não vai ficar flutuando, ele vai cair em minha cabeça. Porque a gravidade dele vai puxar. Como é que se eu mantenho ódio no meu coração, eu vou flutuar para nosso lar? Eu vou ficar gravitando em cima da Terra, no umbral. É isso. Porque é aquilo que eu adquiri dentro de mim, a gravitação mental só arrancou ressentimento e maledicência. Isso tem um peso, tem movimento, tem som, tem cor. Densidade. Pensamentos são coisas, Emmanuel vai dizer. São substâncias que se agregam em todos nós. Vamos para a nossa prece. Depois a gente volta esse trechinho. E aí a gente vai ter que se amparar de outras obras para entender que o pensamento é tudo. Não só dentro da mediúnica. Quem me dera que o meu pensamento fosse coisa, eu pudesse purificá-lo quando eu vou no centro. A questão é que a mediunidade está em todo lugar. Porque está na mente, está na fila do banco, está no trânsito, quem dirige, está na escola com os meninos, está em tudo. Né? Então vamos para a nossa prece. Vamos lá. Agradecer a presença dos amigos espirituais, que mesmo que não estejam ao lado de nós, mas com absoluta certeza estamos na frequência mental dos espíritos superiores, porque foi eles que intercederam pela nossa encarnação. São eles que nos ajudam todos os dias, que melhoremos os nossos sentimentos para podermos melhorar os nossos pensamentos. Eles são amorosos porque já passaram pelo que estamos passando. Eles sabem como é difícil colocar isso que estamos estudando na nossa prática no dia a dia, mas também no alto caminho para a nossa felicidade. Senão o esforço em que cada um busca ser melhor hoje do que foi ontem. Afastar a mágoa, o orgulho, o egoísmo. Como é difícil, meu Deus. Mas não há um caminho para a felicidade senão esse. Todo o restante são apenas artefatos que o mundo nos oferta para o nosso bem-estar. Contudo, felicidade real está dentro de nós, afirmou Jesus. Não acrediteis quando ouvistes dizer que o reino de Deus está ali ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Que Jesus nos ampare a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.